E aí, gente, beleza? Então a gente está iniciando aí, a partir de agora, esse projeto das aulas por meio de mapas mentais, né? No nosso grupo de estudos a gente já tem essas aulas semanais, como a gente já vem fazendo, só que agora com o auxílio de mapas mentais, que são o quê? São uma ferramenta bem objetiva, bem lúdica, bem visual de estudo, que aumenta a nossa eficiência de aprendizado, de revisão e tudo mais, né? Então a gente tem os mapas mentais agora como auxílio durante as aulas. Eles vão ser utilizados para a base das aulas na forma de slides e vão ser encaminhados em PDF para que se faça a leitura, o estudo e a revisão por meio deles. É bem interessante, tá? Ao longo das aulas a gente vai contar também com resolução de questões, que é um método de estudo muito importante para que a gente tenha, para que a gente possa amarrar o conteúdo teórico e perceber se realmente foi assimilado o conteúdo que foi estudado. Então a resolução de questões é fundamental para garantir realmente a evolução do aprendizado. Vamos também contar com períodos de revisão quando estiver perto das avaliações, tá? Vamos estar tirando dúvidas ao longo das aulas que existirem, né, com base no conteúdo. Também a gente sempre fala dos temas de tutoria e tudo mais. E a gente está falando aqui não só de conteúdos teóricos, mas também de conteúdos práticos, tá? A gente vai poder também falar sobre as peças anatômicas, as lâminas histológicas. Tudo isso a gente vai conseguir ver e com o auxílio desses mapas mentais, tá? E aí vamos iniciar essa UC7 com base no que foi visto pela turma 1, já quando passou por SUC, e também pelo que a gente tem de informações sobre o que vai ser cobrado, sobre o que vai ser passado dentro dessa unidade curricular que diz respeito à saúde da mulher, tá? E tudo isso, claro, com o auxílio dos mapas mentais. Para iniciar, eu preparei uma introdução aqui dessa aula, tá? Com base em um dos assuntos que está lá no cronograma, que é a fisiologia do ciclo menstrual, muito importante para o processo quando se fala em alterações hormonais do corpo feminino, no preparo do corpo para a gravidez, para a reprodução, beleza? E aí, aqui a gente vai recapitular, tá, alguns conceitos, como por exemplo o C2 ali de desenvolvimento folicular, de gametogênese, não de maneira repetitiva, mas sim porque a nossa grade curricular ela ocorre em espiral, né? Um currículo horizontal que o tempo inteiro faz alusão a assuntos passados, trazendo à tona novamente esses conteúdos, mas não da mesma maneira, né? Sempre com outra perspectiva, com outro aprofundamento, com outro objetivo de estudo. E isso é interessante, tá? Para que a gente, até porque o assunto de agora está completamente relacionado com alguns assuntos anteriores. Não dá para você falar de fisiologia de ciclo menstrual, de saúde da mulher, de amenorreia, de algumas questões que envolvem o ciclo menstrual, que é a base de diversos conteúdos dessa área, sem tocar, por exemplo, em formação de gameta, em desenvolvimento folicular, tá? Então a gente vai estar trazendo um assunto novo aqui, mas atrelando e aprofundando tópicos que já foram vistos no passado. Isso é bacana porque a gente consegue ter um entendimento melhor e também ajuda a todo mundo a estar o tempo inteiro relembrando e não esquecendo de conteúdos que são importantes e que já foram dados, beleza? Quando a gente fala de preparo da gravidez, preparo do corpo da mulher para a gravidez, tem alguns pontos importantes, né? E que começam ali a partir da puberdade, quando a mulher ela está sexualmente madura, o seu corpo está pronto, teoricamente, para receber ali um embrião, para fazer uma gestação adequada, e isso começa quando inicia os ciclos menstruais, né, os ciclos reprodutivos, que ocorre ali na menarca, que nada mais é do que a primeira menstruação da mulher, que ocorre ali com base por volta ali dos 12 anos, 13 anos, 11, 10, tá? Existe uma tendência, na verdade, né, dessa idade ela ser cada vez mais precoce. Diversas questões, diversas teorias envolvem esse assunto, que não vem ao caso, mas sabe-se disso, tá? Essa menarca ela inicia o ciclo menstrual feminino, que vai preparar o corpo mensalmente para uma possível gravidez, para uma possível gestação, tá? Só que, claro, esse período fértil da vida da mulher, que inclui o momento desde a sua menarca e abarca todo o período que ela pode engravidar, essa fase da vida da mulher ela tem um fim, né? E após essa fase fértil, a mulher ela vai entrar no período de
menopausa, tá? Que ocorre uma interrupção desses ciclos menstruais, a mulher não ovula mais, não libera mais ovócitos secundários, que são seus gametas, e não vai mais engravidar, tá? Nessa pequena linha do tempo gráfica aqui, a gente consegue ver justamente isso, né? A vida da mulher ali fértil, originada, né? Tendo como ponto de partida na menarca, na primeira menstruação, e indo até o momento em que a mulher entra na menopausa. E até o momento assim que a mulher, desde o período fértil, da idade fértil, até o momento que a mulher não menstrua mais, está com o seu ciclo menstrual completamente interrompido, existe um períodozinho que alguns autores colocam, que é a perimenopausa, que é o começo da menopausa, é o momento em que o ciclo menstrual ele começa a se tornar irregular. A passagem da idade fértil para um período ali de climatério, para um período que a mulher não tem mais menstruação, ela não é uma passagem abrupta. Ela é uma passagem que ela começa normalmente por alguns sintomas que incluem principalmente a irregularidade dos ciclos menstruais. Vai ter mês que a menstruação não vem, às vezes um mês, 2 meses, depois volta, e fica uma irregularidade que é um forte indicativo de que a mulher ela está deixando realmente de menstruar, tá? Quando se fala em preparo da gravidez, é importante lembrar das células germinativas, que são células que estão ali atuando na formação dos ovários, desde a vida uterina, né, intrauterina, daquele feto feminino, tá? Essas células vão dar origem às ovogônias. Lembrem que esses esquemas aqui de produção de gametas já foram vistos por nós na UC2. A gente está recapitulando para revisar e para amarrar com o que está sendo visto agora, isso é fundamental. Tá? E aí essas células germinativas elas vão dar origem àquelas ovogônias, que são células iniciais daquela cadeia de produção do gameta feminino e que são células diploides. Tá? Essas células têm ali um período germinativo em que elas estão fazendo a mitose, gerando novas ovogônias, tá? Se multiplicando, e elas passam por uma fase de crescimento, de acúmulo citoplasmático, que vai dar origem ao ovócito primário. Essa passagem de ovogônia para o ovócito primário, ela não tem divisão, ela simplesmente é uma diferenciação que ocorre numa fase de crescimento e dá origem a esses ovócitos primários que são diploides. Tá? Isso tudo está acontecendo antes mesmo do nascimento da mulher. A gente sabe disso. A produção de gametas, esse preparo para uma gravidez, ocorre desde a vida intrauterina. Esse ovócito primário ele vai enfrentar depois uma nova fase, né, que é a fase em que ele vai passar pela meiose, e essa meiose ela já começa na vida intrauterina, porém ela é interrompida antes da mulher nascer. Essa meiose 1, né, porque a gente lembra que a meiose ela tem 2 fases, meiose 1 e meiose 2, essa meiose 1 ela vai ser interrompida ali na fase de prófase 1, especificamente no diplóteno. Lembrar que prófase 1 é subdividido em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ela vai ser interrompida no diplóteno e só vai retomar, essa meiose só vai ter continuidade no momento em que a mulher ela entra no período de puberdade, quando ela começa a ter os seus ciclos menstruais. E aí essa meiose vai ser, do ovócito primário vai ser retomada, tá? Ali por estímulo de hormônios como FSH, que a gente vai estudar agora, para que nesse momento a meiose 1 ela ocorra a partir da puberdade, mensalmente. Eu vou explicar melhor como isso vai ocorrer ao longo dos meses, tá? E essa meiose 1, quando ela acontecer, a gente lembra que forma um ovócito secundário e uma célula atrofiada que não tem função reprodutiva, apenas uma função de armazenamento de parto DNA, tá? Ela vai ser degradada, não vai ser fecundada, que é o glóbulo polar ou corpúsculo polar, que é uma célula que está representada ao lado do nosso ovócito secundário, que é a célula que realmente tem uma função reprodutiva, certo? Esse ovócito secundário ele vai passar, então, pela meiose 2, a segunda divisão meiótica. Mais uma vez, o corpo feminino ele inicia a meiose e ele interrompe. Essa meiose 2 ela vai ser interrompida novamente, ali mais ou menos na fase de metáfase 2, e só vai prosseguir para formar a ovótide, tá? Ou óvulo, que estaria nessa fase aqui, ovótide ou óvulo, se ocorrer a fecundação.
Então, se o espermatozoide toca no gameta feminino, que é o ovócito secundário, né, por isso é mais correto falar em ovocitação do que ovulação, porque a mulher não libera óvulo durante o período fértil, ela libera ovócito secundário, que é o gameta feminino propriamente dito. Se o espermatozoide entra em contato com o ovócito secundário, ele retoma aquela meiose 2 que estava estacionada, forma o óvulo, e aí, nesse momento, o espermatozoide já vai estar dentro desse óvulo, pronto para o quê? Para unir o núcleo do gameta feminino com o núcleo do gameta masculino, formando então um zigoto diplóteno, a célula ovo, que vai, claro, como a gente sabe, passar por todo aquele desenvolvimento embrionário, por todas aquelas clivagens que são mitoses sucessivas, né? E aí depois de zigoto, mórula, blástula, gástula, neurula, e não vem ao caso. E aí você vai ter esse desenvolvimento, tá? O que é que vai acontecer, gente? Dentro desse ciclo menstrual, propriamente dito, e que eu vou fazer uma introdução, a gente está vendo a primeira parte dele aqui, ao longo dos mapas, a gente vai vendo ele de maneira completa, com todas as suas nuances, tá? Podem ficar tranquilos. Esse ciclo menstrual, ele envolve uma fisiologia do sistema reprodutor feminino, tá? A gente está falando aqui da fisiologia do funcionamento menstrual do corpo feminino. A gente vai ver que o ciclo menstrual, ele está completamente atrelado a um eixo de controle reprodutivo que envolve quem? Hipotálamo, hipófise, útero e ovários. Todos aqui já são de conhecimento nosso, né? Vamos falar das partes de cada um deles que vão ser importantes para o entendimento desse assunto, mas lembrando que já existe aqui um eixo de controle desde o hipotálamo no sistema nervoso central, passando pela hipófise, a pituitária, a glândula mestra localizada ali na célula túsca do osso esfenoide, e, claro, aqui com participação importantíssima de útero e de ovários, né? Os ovários aqui, as gônadas femininas, ou seja, estruturas que formam gametas e que formam hormônios sexuais. Os hormônios que vão estar incluídos, que vão estar envolvidos, gente, aqui nesse ciclo menstrual, eles são hormônios produzidos nessas três estruturas aqui: hipotálamo, hipófise e ovário, tá? O hipotálamo, ele vai estar envolvido com a produção de que hormônio? Com um daqueles hormônios que são chamados de fatores de liberação. A gente lembra que o hipotálamo no sistema nervoso central é ele quem manda no sistema endócrino. A gente pode dizer isso. Por quê? Porque ele comanda diretamente a hipófise, tá? Não só a neurohipófise, que armazena os seus hormônios, né, hormônios produzidos no hipotálamo, como também na adenihipófise, que apesar de ela mesma produzir hormônios, ela só faz a liberação desses hormônios se o hipotálamo indicar e der essa ordem, beleza? Aqui especificamente a gente tem o GNRH, que é o fator de liberação das gonadotrofinas. Lembrar que esse GNRH, que a gente viu lá na UC4, né, quando está falando de hormônio, esse GNRH, ele é um fator que faz com que a hipófise libere as suas gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? FSH e LH, produzidos ali na adenihipófise. Hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, tá? Lembrar que esses hormônios aqui, no caso da mulher, eles vão ter uma ação direta lá ao nível dos ovários. No caso do FSH, com estímulo para o desenvolvimento folicular, e no caso do LH, principalmente com estímulo para ovulação, ou melhor, ovocitação, tá? E também com estímulo para o desenvolvimento do corpo lúteo, como a gente vai ver mais à frente. E só um parêntese aqui, lembrem que FSH e LH também tem função no corpo masculino. O FSH ele estimula a gametogênese masculina e o LH ele estimula as células intersticiais de Leydig a produzir a testosterona nos testículos, beleza? E, claro, os estrógenos e a progesterona, produzido onde aqui? Nos ovários, tá? Percebam que eu coloquei estrógenos no plural, você pode chamar de estrógenos ou estrogênios, porque, como a gente vai ver, não é uma molécula apenas, né? A gente fala ali de estradiol, estrona, estriol, vamos falar melhor daqui a pouco, beleza? E a progesterona, que é o hormônio da gravidez. Progesterona, hormônio pró, né, a favor da gestação. A gente vai ver que ele tem uma função primordial na manutenção da gravidez, beleza? Vamos ver o que, gente? O ciclo menstrual, ele é uma estrutura que ele deve ser dividido em dois compartimentos, tá? É algo que acontece, as duas
As duas coisas que eu vou mostrar aqui acontecem concomitantemente ao mesmo tempo, porém, a gente divide de maneira didática em dois compartimentos. O ciclo menstrual ele pode ser visto como dois subciclos, digamos assim. A gente tem o ciclo ovariano, que é um conjunto de acontecimentos que vai estar acontecendo lá nos ovários da mulher, e um ciclo endometrial que vai estar acontecendo no útero, por isso também chamado de ciclo uterino. O termo endometrial é porque ele está diretamente relacionado com características que vão estar acontecendo naquela camada de revestimento interno do útero da mulher, que é o endométrio, beleza? A gente vai ver isso de maneira bem separada, ciclo ovariano e ciclo endometrial, mais à frente, tá? E vocês vão ver que o que acontece? Lá no nosso ciclo ovariano, lá nos acontecimentos do ovário, a gente vai ter uma fase folicular e uma fase lútea, né? Ou luteínica, e também no endométrio, na parte do útero, a gente vai ter uma fase proliferativa de produção desse endométrio e uma fase secretora em que já ocorreu a ovulação e que esse endométrio ele pode ali passar por uma nidação, que nada mais é do que quando aquele embrião ele se fixa à parede endometrial do útero feminino. Tá? E a gente vai ver essa separação das fases, de como é que acontece e como ocorre essa dinâmica hormonal entre FSH, LH, estrógeno e progesterona. Vamos ver isso direitinho, beleza? Antes de falar disso, lembrem, né, que porque quando a gente está falando de ciclo menstrual e a gente começa a falar dos ovários, é lá que vai estar acontecendo o que? A evolução dos folículos, beleza? Que quando você observa uma lâmina, por exemplo, aqui histológica, o gameta feminino, aquilo que a gente falou como ovócito primário, ovócito secundário, ele está em desenvolvimento protegido por uma camada de células epiteliais que é chamada de células foliculares. Tá? Esse folículo vai estar ali e ele vai estar sendo estimulado mensalmente pelos hormônios que estão envolvidos diretamente no ciclo menstrual da mulher. Beleza? Lembre que o ovário ele tem duas regiões, uma região de córtex e uma região medular. Aqui na região medular a gente tem principalmente os vasos que vão fazer a irrigação desse órgão, enquanto que na região cortical você vai ver todos os folículos ali nas suas diferentes fases de desenvolvimento. Beleza? Esses folículos eles vão desde o folículo primordial, como eu vou mostrar para vocês, o folículo primário, até o folículo maduro que vai se romper para a liberação do ovócito secundário do gameta feminino. E mesmo esse folículo rompido, ele ainda vai ter uma função dentro do ciclo menstrual, porque esse folículo rompido ele vai dar origem a estruturas como é o caso do corpo lúteo, que não tem mais um gameta aqui dentro, mas que é uma estrutura com grande função de síntese de hormônios, tá? Além disso, depois de um tempo, a gente vai ver que esse corpo lúteo, caso ele passe por uma degeneração, ele se transforma em um corpo cicatricial, o corpo albicans. Albicans quer dizer branco, porque ele fica meio esbranquiçado. Ali só uma cicatriz dentro do ovário, beleza? E aí, gente, o que acontece? Quando você pensa nesse ciclo menstrual, e a gente falou das estruturas como hipotálamo, hipófise, ovário, útero e vagina, a gente precisa entender que existe um eixo reprodutivo existindo aí. Existe uma comunicação entre hipotálamo, hipófise, ovário e órgãos como útero, como ovários e canal vaginal. Tá? O que vai acontecer? Como a gente disse, o hipotálamo ele produz, entre outros fatores de liberação, o GNRH, que é o fator de liberação das gonadotrofinas. Quando o hipotálamo libera o GNRH, ele vai atuar diretamente em cima da hipófise, beleza? Especificamente naquela parte anterior da hipófise, que é a adenohipófise. Essa glândula vai produzir, então, as chamadas gonadotrofinas, que recebem esse nome, porque vão atuar justamente sobre as gônadas, que são o quê? Aquelas estruturas que formam, como eu disse anteriormente, gametas e hormônios sexuais, é o caso de testículos e ovários, no caso da mulher, os ovários, né? Esse FSH e LH, eles vão ter uma ação direta nos ovários, tá? E os ovários também vão estar produzindo o quê? Estrógenos, ou estrogênios, e progesterona, tá? Que vão ter uma ação ali sobre o útero da mulher,
Entendeu? Então o que vai acontecer, gente? Como eu tinha dito, né? Esse ciclo menstrual vai estar separado em um ciclo ovariano e um ciclo endometrial. Isso é importante porque a gente vai ter, do ponto de vista ovariano, 2 hormônios tendo a sua concentração alterada ao longo desse ciclo reprodutivo, que são quem? Os estrógenos e a progesterona, tá? A gente tem aquela fase folicular, que é a fase que ocorre antes do período ovulatório da mulher. Então, a gente normalmente pensa em um ciclo menstrual de 28 dias, né? O ciclo padrão. Claro que tem mulheres que vão ter um ciclo mais longo, um ciclo mais curto, beleza? Agora, normalmente, né, os autores dizem que ciclos muito longos ou ciclos muito curtos normalmente estão relacionados a casos de infertilidade. De maneira geral, a gente tem uma média aí de 28 dias, tá? E aí, nesse ciclo padrão de 28 dias, a mulher estaria ovulando ali por volta da metade desse ciclo, do 14º dia, e pensando aqui no ovário, antes desse 14º dia, né, entre o primeiro dia do ciclo até o 14º dia, no ovário a gente tem uma fase chamada de fase folicular, né, palavra que faz menção justamente ao desenvolvimento dos folículos ovarianos, que vão estar envolvendo os gametas femininos, e após a ovulação a gente tem uma fase luteínica ou fase lútea, que é um nome que faz menção ao fato de a gente ter o corpo lúteo formado nesse momento, tá? Que nada mais é do que uma estrutura extremamente importante de produção de hormônios, oriunda de quê? Daquele folículo que foi rompido, porque veja só, no 14º dia a mulher vai estar liberando o seu gameta, tá? O óvulo, né? De maneira, a gente fala óvulo, lembrando, né? De maneira assim, porque é um nome que já está meio consagrado, mas o gameta mesmo é o ovócito secundário, tá? Então, quando você libera esse ovócito secundário, quando você libera esse óvulo aqui no 14º dia, essa estrutura folicular que foi rompida, vou falar mais sobre ela mais à frente, né? Quando aquele folículo de Graaf ele se rompe, essa estrutura folicular ela recebe o estímulo do LH para se tornar um corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo ele vai estar produzindo hormônios estrógenos e progesterona, principalmente progesterona. Veja que é o hormônio, ó, se você olhar para esse gráfico aqui, o hormônio que dá o pico depois da ovulação é o hormônio progesterona que está sendo produzido por esse corpo lúteo. Vou recapitular tudo isso que eu estou falando mais à frente, tá? Eu estou colocando aqui de maneira geral, fazendo uma introdução para a gente ter um entendimento amplo e vou sair dividindo essas partes e detalhando cada uma delas, tá? E aí, ó, você vai ter então, como eu tinha dito, a fase luteínica, a fase lútea, quando eu tenho esse corpo lúteo formado e produzindo hormônios, principalmente a progesterona, beleza? É isso que eu tenho quando eu falo em ciclo ovariano. São o quê? Fase folicular e fase luteínica. Na fase folicular eu vou ter o estímulo do FSH para desenvolvimento dos folículos e também uma produção de estrogênios por meio desse ovário, e depois uma fase luteínica, quando eu tenho um corpo lúteo produzindo estrógeno e principalmente a progesterona, tá bom? E aí, gente, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eu vou ter algumas modificações lá no útero. Por isso que a gente divide esse ciclo menstrual em um ciclo ovariano e um ciclo endometrial, tá? O ciclo menstrual, quando ele inicia, o primeiro dia do ciclo, por uma convenção, a gente fala que é o momento em que desce a menstruação, em que a menstruação acontece. Eu digo por convenção porque, como é um ciclo, é como se não tivesse um começo e um fim. Eu poderia começar o estudo por qualquer uma dessas partes aqui, sabendo que ao final eu iria parar no mesmo ponto em que comecei, uma vez que isso aqui é um ciclo. Mas por uma questão de idade, que a gente começa com o dia 1, que é o dia que vem a menstruação, que dura ali, em média, na maior parte das mulheres, de 3 a 5 dias, tá? Em que você tem a descamação do endométrio. O endométrio, o revestimento interno do útero, vai estar sendo liberado na forma da menstruação, tá? E o que acontece? Depois que isso acontece, a gente entra na chamada fase proliferativa do ciclo endometrial, que é quando o corpo feminino vai estar produzindo um novo endométrio para que essa mulher ela possa engravidar. A cada mês, o corpo da mulher se prepara para uma possível gravidez. Se ocorrer a gravidez, eu não vou ter a menstruação, porque eu preciso desse endométrio fixando o meu embrião. Mas se não acontece a gravidez, o endométrio ele é liberado.
tá? Mas logo depois começa um novo preparo, um novo endométrio vai ser formado nessa fase proliferativa por estímulo do estrógeno, tá? Ele vai estar estimulando o desenvolvimento do endométrio na fase proliferativa e após a ovulação eu tenho uma chamada fase secretora e que esse endométrio ele está bem desenvolvido, ele está com glândulas secretoras de nutrientes bem desenvolvidas, tá? Vai estar bem vascularizado, justamente para quê? Para ter a capacidade de receber o embrião na fase de nidação, certo? Isso é a fase secretora que a gente tem no nosso ciclo uterino. Percebam também que eu coloquei uma informação aqui, ó, a respeito da temperatura corporal basal, tá? No momento em que a mulher está no período fértil, ali por volta da metade do seu ciclo menstrual, vai ocorrer uma elevação pequena da temperatura, né, que nunca ultrapassa 1 grau. Normalmente é uma variação que fica ali até 1 grau Celsius, normalmente menos do que isso, e que inclusive as mulheres podem utilizar para quê? Para saber se estão no período fértil. É um negócio meio trabalhoso, mas tem algumas tabelas que ajudam a fazer esse preenchimento, né? De maneira resumida, essa medição da temperatura corporal basal é feita pela mulher sempre logo ao acordar, né? A mulher precisa regular a sua rotina para acordar sempre na mesma hora. Antes mesmo de levantar da cama, de fazer qualquer coisa, ela utiliza um termômetro que tem uma boa precisão e faz a aferição da sua temperatura. Isso, claro, durante todo o mês, durante todo o seu ciclo. No momento em que essa temperatura é chamada de temperatura corporal basal, que é aquela assim que a mulher acorda, né, com aquele metabolismo da manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes mesmo de levantar da cama, quando essa temperatura começar a ter variações pequenas, né, isso indica que a mulher está provavelmente num período fértil. Tá? É uma das maneiras de se avaliar esse período fértil. Essa temperatura ela sobe ali durante o momento em que a mulher está perto da ovulação e ela perdura ao longo dessa fase luteínica, depois ela retorna para uma temperatura mais baixa quando o ciclo se reinicia. Beleza? É uma das maneiras, inclusive, de se avaliar se a mulher está no período fértil. A gente falou também, a gente tinha comentado, né, sobre esses compartimentos, então só falando de maneira mais detalhada agora, tá? O hipotálamo é o cara que manda em tudo. O hipotálamo é uma estrutura localizada no nosso diencéfalo, ali logo abaixo do terceiro ventrículo e bem acima do quiasma óptico, o oferecimento C6, né? A gente lembra do hipotálamo ali na região do sistema nervoso central com uma função muito importante no que diz respeito à homeostase do corpo, que é aquele equilíbrio dinâmico, tá? O hipotálamo, ele regula o nosso sistema nervoso autônomo e também regula o nosso sistema endócrino, tá? Todo o sistema hormonal ele acaba estando submetido ao controle do hipotálamo. Então veja que estrutura importante do nosso sistema nervoso central, tá? O hipotálamo ele também tem centros de controle da sede, né? Por quê? Porque ele controla a osmolaridade, a quantidade de água do organismo. Ele tem receptores para essa função, que faz com que o corpo sinta sede ou não, né? De acordo com o quê? Com a pressão osmótica do sangue, de acordo com a quantidade de água que a gente tem no organismo, beleza? A regulação da temperatura hormonal também passa pelo controle do hipotálamo. O nosso ritmo circadiano, aquele controle de dia, de noite, né? de sono e de vigília, ele está também controlado pelo hipotálamo. Regulação de apetite, regulação de controle sexual, regulação de emoções. Então o hipotálamo ele é um centro de controle extremamente importante para a homeostase do corpo, né? E claro, não é de se estranhar que ele tem uma função tão forte no que diz respeito ao nosso ciclo menstrual estudado, tá? Lembrem que esse hipotálamo ele produz muitos hormônios, muitos fatores de liberação que vão controlar o sistema endócrino. Para a gente aqui o protagonista é o GnRH, que é aquele fator de liberação das gonadotrofinas, que é quem vai mandar a adenipófise produzir e liberar FSH e LH. Sem FSH e LH não tem ciclo menstrual. Então perceba que a gente precisa desse GnRH. Lembrem também que o hipotálamo ele produz outros fatores de liberação, né? O TRH, que é a tireotrofina, que é o fator de liberação da tireotrofina, tá?
tireotrofina é o TSH da adenopófise, o TRH é um fator de liberação desse TSH, que é a tireotrofina, que vai agir na tireoide. Então, hipotálamo comanda a adenopófise para comandar a tireoide. Também a gente tem o CRH, que é o fator de liberação da corticotrofina, que é quando o nosso hipotálamo vai comandar a adenopófise para que ela libere a CTH, que vai agir no córtex das glândulas adrenais, beleza? O GHRH, tá aqui, eu cometi um errozinho de digitação, corrijam aí. GHRH, que é o fator de liberação do hormônio do crescimento, né, que vai fazer a adenopófise liberar o GH, que é o hormônio do crescimento, também chamado de STH, tá? E ou somatotrofina, né? E também a gente tem o que? O hipotálamo produzindo hormônios que são armazenados na neurohipófise, são eles oxitocina e ADH, tá? Alguns dos produtos desse hipotálamo, eles também têm uma função inibitória, beleza? A dopamina, por exemplo, ela é produzida pelo hipotálamo com uma função. A dopamina não só tem essa função e não só é vista aqui, né? Mas assim, pensando aqui em hipotálamo, a dopamina ela tem uma função de inibição da liberação de prolactina. A prolactina, que é um hormônio liberado na adenopófise, ele tem uma função de estimular as glândulas mamárias a produzir leite, né? Essa prolactina, ela nem precisa de fator de liberação para ser produzida, ela fica sendo produzida continuamente, tá? E aí ela não precisa de um fator específico para ela. Mas como é que ocorre o feedback, o controle da produção desse hormônio? A gente tem a dopamina, também chamada de PIF, né? Fator de inibição da prolactina, que é produzido pelo hipotálamo para que a adenopófise segure, né, pare de produzir muita prolactina, beleza? Inclusive, ó, um ponto importante, alguns antidepressivos eles mexem com as concentrações de dopamina. Só que dopamina está relacionado também ao quê? Ao controle de prolactina. Então, se eu mexo em dopamina, eu posso mexer em prolactina e posso alterar o ciclo menstrual da mulher. Tá? Porque a prolactina ela exerce alguns efeitos de feedback negativo com FSH e com LH. Tá? A mulher com prolactina alta, ela inibe FSH e LH, por exemplo, e pode não menstruar e não ovular. Então quer dizer o quê? Se eu mexo na dopamina, eu estou mexendo automaticamente na prolactina. E se eu mexo em prolactina, eu posso alterar o meu ciclo reprodutivo, o meu ciclo menstrual. Beleza? Então alguns antidepressivos podem ter um efeito colateral aí de alteração desse ciclo menstrual que a gente está vendo. Beleza, gente? E tem só mais um aqui que eu não coloquei, esqueci de escrever, tá? Que é a somatostatina, que o nosso hipotálamo produz para inibir o hormônio do crescimento. Tá? O hormônio do crescimento ele tem um fator de liberação, GHRH, e ele tem a somatostatina, não confundir com somatomedina. Tá? Somatomedina é um dos fatores de crescimento que a gente tem, né, ali produzidos no fígado. O GH, quando é liberado pela adenopófise, ele estimula o fígado a liberar somatomedina, que vai ter funções atreladas ao hormônio do crescimento. Não vou entrar nessa seara agora porque não é foco dessa aula, mas acontece isso. E a somatostatina produzida no hipotálamo faz a inibição desse hormônio do crescimento. Tá? E também, quem pensou em somatostatina do pâncreas também existe, né? Com funções de inibição lá no pâncreas, mas é outra história, beleza? E como eu comentei com vocês, então, o ponto principal aqui é o GNRH. Tá? Ele é o fator de liberação das gonadotrofinas, é um decapeptídeo, tá? É um hormônio peptídico, né, formado por 10 aminoácidos, e ele é produzido lá no hipotálamo na região chamada de núcleo arqueado ou núcleo infundibular. Lembrem que quando a gente fala em sistema nervoso central, né, lembra lá da UC6, quando se fala em núcleo, né, são corpos celulares de neurônios que se encontram no nosso sistema nervoso central, beleza? Então esse núcleo arqueado é um dos núcleos do hipotálamo que tem várias funções, como por exemplo, além da produção de GNRH, ele também tem relação com o metabolismo energético, tá? Tem uma relação também com os sinais de fome e de saciedade, tá bom? Vocês vão ver que eles se localizam ao longo da parte proximal do tubo ecinério,
e é o que? É inferior ao núcleo ventromedial, outro núcleo do hipotálamo, e anterior aos núcleos mamilares e posterior inferior ao núcleo supraóptico. Isso aqui é simplesmente uma relação anatômica, caso você queira dar uma aprofundada nessa parte, beleza? E aí esse GNRH ele vai ter uma secreção que pulsátil, intermitente, ele vai estar sendo liberado ali conforme a necessidade e tendo uma pequena meia-vida, né, que é um tempo ali de degradação de metade da substância, que se dá ali entre 2 e 4 minutos. Tá? Interessante, gente, que percebam que esse GNRH começa o nosso eixo aí estudado, beleza? Ele é uma estrutura, o quê? Que é produzida pelo hipotálamo, e o hipotálamo, ele controla, ele é um centro extremamente importante do sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Que com o hipotálamo ele está relacionado com estímulos do sistema nervoso autônomo, com regulação de emoções. Esses eventos externos que mexam com o sistema nervoso central, que mexam com as emoções, podem alterar o ciclo menstrual da mulher, tá? Tem até uma frase usada por alguns ginecologistas, né, que fala: mulher estressada, menstruação atrasada. Porque às vezes fortes impactos emocionais podem atrapalhar, podem atrasar o ciclo menstrual. Uma mulher passando por um processo emocional muito intenso, né, um estresse muito grande, uma tristeza muito grande, tá? Até casos mesmo de ansiedade, depressão, podem afetar o ciclo menstrual. Por quê? Porque não é só uma integração hormonal. A gente também tem um controle por meio do nosso sistema nervoso central, especificamente do hipotálamo. Tá? Então, alterações emocionais, época de prova, que de repente a mulher fica muito tensa, muito estressada, pode ter uma alteração da menstruação, até mesmo chegar num quadro de amenorreia, né? De ausência dessa menstruação, que é um caso de amenorreia secundária. Tem vários casos de amenorreia, a gente vai ver depois isso em outras aulas, tá? Mas a amenorreia secundária é um momento de interrupção de menstruação, tá? Que ocorre ali por um intervalo de superior a 3 ciclos menstruais, né? Uma interrupção de mais de 3 meses desse ciclo menstrual, dessa menstruação em mulheres que tinham um ciclo menstrual regular, tá? E no caso de mulheres que tinham um ciclo menstrual irregular, é uma interrupção, uma ausência dessa menstruação por um período superior a 6 meses. Tá? É essa classificação que a ginecologia faz. Eu não vou entrar nas nuances agora da amenorreia, porque não é foco dessa aula, beleza? E aí, beleza, falamos sobre o hipotálamo, falando agora de hipófise e de ovários, beleza? A hipófise a gente já sabe que é aquela glândula mexa localizada lá na célula turca do osso esfenoide, beleza? E ela tem duas partes, uma adenohipófise, uma hipófise anterior, e uma neurohipófise, uma hipófise posterior. Quando eu falo em ciclo menstrual, meu foco principal é a adenohipófise, é a hipófise anterior, né? Porque é ela que vai estar produzindo o quê? As gonadotrofinas, o FSH e o LH, que vão ser duas das estrelas que a gente vai estar estudando aqui nesse assunto, beleza? Mas lembrando que essa adenohipófise também libera o TSH, tá? Que estimula a tireoide, o STH, que é o hormônio do crescimento, tá? Que também pode ser chamado de GH, né? Ou somatotrofina, o ACTH, que estimula o córtex das adrenais, a prolactina, que vai estimular a produção de leite lá nas glândulas mamárias, tá? Então são esses 6 hormônios que a gente sabe que tem na adenohipófise. Alguns autores colocam até um 7º, que na verdade é produzido na hipófise intermediária, que seria o MSH, mas que não tem uma função muito importante na nossa espécie, né? E percebam que esses hormônios aqui, eles vão estar muito relacionados a um eixo de controle entre hipotálamo e hipófise, né? Naquela circulação porta-hipofisária, tá? Existe uma circulação ali que vai ocorrer para que o hipotálamo libere seus fatores de liberação na adenohipófise e que depois ela libere os seus hormônios na corrente sanguínea, tá? A neurohipófise, que não vai ter tanta importância para a gente aqui, ela não produz hormônios, ela armazena hormônios, tá? Ela faz um armazenamento de hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, que são quem? Ocitocina, hormônio extremamente importante para o parto, no que diz respeito às contrações uterinas, para que o bebê tenha o seu nascimento, e também no pós-parto, tá? Porque é um hormônio que está relacionado com a prevenção aí de hemorragia puerperal, beleza?
Além disso, ela também ela também tem uma função de ejeção de leite. Ela não estimula a produção de leite, tá? Quem estimula a produção é a prolactina. A ocitocina, ela faz uma contração no meio epitelial dos ductos lactíferos mamários e faz com que o leite seja secretado pela glândula mamária, beleza? E o ADH também, que ela armazena, né, ou também chamado de hormônio antidiurético ou vasopressina, tá, que é um hormônio extremamente relacionado ao controle hídrico do nosso corpo, ao volume sanguíneo, à volemia, né, que é o volume de água do sangue, a osmorregulação, beleza? E quanto aos ovários, né, da mulher, que são, claro, em número de 2, olha que 2 bonito. Tá? Os ovários são o que? Gônadas, tá? Então eles estão produzindo o que? Gametas. Então a gametogênese ocorre aqui nos ovários e também a síntese hormonal de estrógenos e progesterona, tá? No que diz respeito aos gametas, a mulher ela tem um número, diferentemente do homem, né, que tem um número basicamente incalculável de espermatozoides que ele produz ao longo da sua vida, porque ele produz realmente ao longo de toda a vida, desde a puberdade. A gente não consegue nem definir uma andropausa masculina, meio que não dá, né, nem todo homem passa por ela, a idade varia muito, então não dá nem para definir direito, diferentemente da mulher, tá? E no caso, então o homem produz muitos gametas ao longo da sua vida, enquanto que a mulher tem um número fixo, tá? Isso aí já é pré-determinado. Quando ela está na sua vida intrauterina, ali por volta de 20 semanas de gestação, né, metade da gestação, ela tem por volta de 7 milhões desses gametas. Tá? Depois que ela nasce, ela já perdeu alguns desses gametas. É bem interessante, né? Porque ela tem ali ao longo da vida uterina cerca de 7 milhões. Ela nasce com uma quantidade entre 1 e 2 milhões de gametas. E quando ela chega na menarca, que é a primeira menstruação da mulher, ela vai ter um número aí em volta de 300 a 400 mil e que vai reduzindo ao longo do seu período de vida fértil, né? Ao longo da vida da mulher. Então a mulher ela vai constantemente, a cada mês, perdendo gametas. Tá? Então a cada ciclo menstrual, a gente percebe que cerca de 1000 gametas são recrutados, ali cada um dentro do seu folículo ovariano, e começam a receber estímulo hormonal do FSH, tá? E só um deles vai ser escolhido, né? Que é o folículo dominante, como a gente vai ver. E cerca de 1000 eles são perdidos mensalmente. Não tem nada que se possa fazer para evitar isso aqui, tá? Algumas mulheres, por exemplo, às vezes se perguntam: se a mulher tomar anticoncepcional e não estiver ovulando, então quer dizer que ela não vai perder esses gametas? Não, ela vai perder do mesmo jeito. Não há nada que se faça. Ao longo da vida da mulher, ela vai ter cada vez menos gametas. É por isso que ela vai ter o quê? Um período de fertilidade maior logo após a menarca, né? Quanto mais jovem ela for ali, tendo passado, obviamente, já pela menarca, pela puberdade, ela vai ter uma vida mais, um período fértil mais preponderante, tá? A maior parte desses folículos eles vão se perdendo, eles vão passando por um processo chamado de atresia folicular, que nada mais é do que uma degeneração desses folículos, tá? Por um processo de apoptose, que é uma morte celular programada. Eu coloquei esse gráfico aqui para vocês, ó, que vocês percebem no eixo das ordenadas, aqui no eixo Y, o número de folículos, e no eixo das abscissas, no eixo X, a gente tem a idade da mulher. Então veja que aqui, ó, após o nascimento, ela tem uma quantidade bem elevada de gametas, né? Até o nascimento, ela vai caindo, quando ela chega ali. Olha só, a fertilidade, período de fertilidade ótimo aqui da mulher. Veja que ela está aqui com idade, ó, entre 18 anos e 31, tá? Até menos do que isso, muitas vezes, né? E depois ela vai cada vez mais diminuindo a fertilidade. Não só porque está diminuindo a quantidade de gametas que ela tem, né? Isso também conta, mas também porque a qualidade desses gametas, ela também vai reduzindo. Porque, veja, a mulher, como eu disse, ela tem um número de gametas já para ela utilizar ao longo da sua vida já determinado. Diferentemente do homem, que está o tempo inteiro produzindo novos espermatozoides. Isso quer dizer o quê? Se uma mulher tem 18 anos, o gameta que ela vai liberar tem 18 anos de idade. Uma mulher de 35 que vai ovular, ela vai ovular o quê? Um gameta de 35 anos de idade. E não um gameta produzido naquele momento. Diferente, como é o caso dos homens, né? Isso faz com que essas células elas estejam o tempo inteiro envelhecendo. E esse envelhecimento pode atrapalhar aquele processo meiótico que a gente viu atrás, de produção do gameta.
A gente sabe que a gametogênese ela passa por aquele processo ali, tem mitose e tem meiose envolvendo, né? De ovócito primário para ovócito secundário e depois para óvulo, tem o meiose acontecendo, tá? E o que, é que vai ocorrer? Quanto mais velho esse gameta tá, maior é a chance de ocorrer um erro nessa divisão meiótica, de ocorrer alguma não disjunção cromossômica. E aí aumenta o risco de ter o quê? Dessa mulher gerar descendência com alguma anomalia genética, beleza? E aí, gente, dentro desse conceito aí de falando sobre o ovário, de função desses ovários, tem uma teoria extremamente importante, que é a teoria das duas células, ou teoria das duas células, duas gonadotrofinas, muito importante dentro desse âmbito de ginecologia e de saúde da mulher, que foi proposta ali por volta de 1971 por Armstrong, né? Não é o Armstrong, o astronauta não, né? É o outro. E ela foi proposta, né, para falar de algumas compartimentalizações que a gente tem, tá? Diferentes células que a gente tem nesse ovário com diferentes produções, tá? Então o que é que ela diz pra gente? Ela vai falar que a gente tem 2 compartimentos ali no nosso ovário, beleza? A gente vai ter ali, gente, as células da teca, tá? Que vamos ver mais à frente algumas imagens de lâminas, beleza? E essas células da teca, que são células que envolvem ali o nosso folículo, né? A gente tem células da granulose, tem aquelas células da teca interna e teca externa, beleza? A teca externa, que tem basicamente uma função de proteção mecânica, mas a teca interna, ela produz hormônios, tá? E essas células da teca que você encontra no ovário, elas, por estímulo do hormônio LH, hormônio luteinizante, ela consegue produzir andrógenos, tá? Ou androgênios, que são hormônios masculinizantes, né? Então perceba, olha um mnemônico interessante para a gente decorar isso, telha, né? Por isso eu coloquei um telhado aqui, telha de telhado. Células da teca, T, por estímulo do LH, produz andrógenos. Telha, então teca, LH, andrógenos, tá? Vocês vão ver que esses andrógenos, eles passam por um processo chamado de aromatização. Existem enzimas ali aromatases que transformam esses androgênios em estrogênios, tá? Então não estranhe o fato de existirem esses androgênios ali na mulher, porque eles vão ser convertidos em estrogênios, beleza? Isso é o primeiro compartimento de célula, o seu estímulo e a sua produção que a gente tem aqui. O segundo compartimento de células são as chamadas células da granulosa, que são aquelas células oriundas do folículo, tá? Essas células, por sua vez, vão ser estimuladas pelo FSH, tá? A gente vai ter, então, elas estimuladas pelo FSH para que a gente tenha um processo de aromatização e produção dos estrógenos, beleza? Lembrando que são moléculas diferentes aqui, por isso está no plural, daqui a pouco eu mostro melhor, tá? Vocês vão ver, olhando esse esquema aqui que interessante, ó, o LH, quando ele chega aqui no receptor dele das células da teca, olha só o que ele vai fazer, tá? Vejam que aqui a gente tem tá resumido, tá? Porque não é o foco, mas aqui eu tenho um segundo mensageiro, né? Eu tenho aqui um primeiro receptor, aí eu tenho um segundo mensageiro, na verdade aqui teria um ATP sendo transformado em AMP cíclico, tá? Que é esse CAMP, que ele vai atuar aqui nesse processo de conversão de colesterol, tá? Então veja o colesterol é um lipídio utilizado aqui para que você tenha a produção de quê? De androgênios, ó, nessa região aqui, tá? Sendo produzidos. Já o FSH, ó, quando ele se liga nos seus receptores das células da granulosa, o que vai acontecer? Também tem um AMP cíclico aqui, ó, estimulando o que, gente? A nossa aromatização. Percebam que os androgênios, tá? Eles estão sendo convertidos pelas aromatases em que? Em estradiol, em estrona, tá? Em estrógenos, beleza? Então, ó, células da granulosa estimuladas pelo FSH vão gerar o processo de aromatização, que nada mais é do que a conversão de androgênios em estrogênios, beleza? Veja também, gente, que essas células da granulosa elas vão estar produzindo também inibinas, tá? Não sei se vocês lembram bem de inibinas, quando a gente começa a estudar ciclo menstrual lá no colégio, né, na biologia do
segundo ano do ensino médio, né, no pré-vestibular e tal, a gente vê de maneira mais resumida, né, e não vê muito não vê as inibinas. Essas inibinas, elas têm uma função aí de controle, de inibição do FSH, porque a gente sabe que os hormônios do nosso corpo, eles trabalham com um processo de feedback muito competente, né, para evitar a hipersecreção, a hiperfunção de algumas estruturas. Essas inibinas, elas são de dois tipos, inibina A e inibina B. Esse B, ele vem de before, né, antes, né, do inglês antes. Por quê? Porque ele é liberado antes da ovulação, na fase folicular do meu ciclo ovariano, beleza? É produzido ali nessa fase folicular, tá? E vai ser produzido por estímulo do nosso FSH, beleza? Pela estrogranulose. A inibina A de after, né? After, depois. Essa inibina A, ela vai ser produzida depois de quê? Da ovulação. Então ela vai ser produzida na fase lútea, né? Ou fase luteínica, pelo corpo lúteo. Ambas essas inibinas, elas têm uma função de controlar os níveis de FSH que estão sendo liberados pela nossa adeno-hipófise, beleza? E aí, gente, começando de fato a aula de ciclo menstrual agora, a gente sabe que ele é dividido em duas partes, em ciclo ovariano e ciclo endometrial, como a gente já deixou claro. E o ciclo ovariano ele é subdividido numa fase folicular, antes da ovulação, e uma fase lútea, depois da ovulação. Bem como essa fase endometrial, ela tem a fase proliferativa, que você já entendeu, que é a proliferação do endométrio, tá? E uma fase secretora, que é uma fase em que você vai ter esse endométrio bem vascularizado e com o desenvolvimento já bem avançado de glândulas secretoras, tá? O que vai acontecer, gente? Nessa fase folicular do ciclo ovariano, pegando agora o ciclo, tá separando, eu estava em ciclo menstrual, estou indo para ciclo ovariano, especificando, né, que eu estou falando dessa parte aqui, beleza? E aí, ó, essa fase folicular, que é a primeira fase que a gente tem aqui, ó, do ciclo ovariano, ela se caracteriza, gente, por inicialmente ter um baixo índice, um baixo nível de estrogênios e de progesterona. Então você não tem muitos estrogênios, nem muita progesterona nesse momento, beleza? Estão em baixa, tranquilo? Então veja que no comecinho do ciclo menstrual, como é que você vai olhar para um ciclo e vai saber quais são os hormônios e qual a função deles naquele momento. Veja que na minha fase folicular é o momento que o ovário ele vai estar começando a sofrer efeito do FSH. O FSH vai começar a subir, ó, aqui no começo do ciclo menstrual. Para quê? Para estimular os ovários a desenvolverem os folículos, que são aquelas estruturas que estão contendo o gameta feminino lá dentro. Esse FSH, quando ele começa a estimular o folículo, ele vai fazer com que aquela meiose 1 que estava estacionada, ela volte a acontecer, tá? Até parar na meiose 2, e esse folículo ele se desenvolva a ponto de chegar na ovulação. Beleza? Então eu tenho esse FSH elevado nesse momento com o quê? Com o intuito de gerar desenvolvimento folicular. A gente vai ver também, ó, que no começo estava baixo, né, o estrogênio, e ele vai começar a se elevar. É interessante isso porque, assim, inicialmente, o FSH e o estrógeno, se liga aí, ó, inicialmente, FSH e estrógeno, ele tem um feedback negativo, tá? Esse tracinho aqui é negativo, tá? Mas depois, então, depois que o estrógeno ele começa a subir, tá? Quando ele fica ali a partir de mais ou menos 200 picogramas por ml de sangue, esse feedback que era negativo, ele se inverte e passa a ser positivo, tá? Então, o feedback do FSH, esse Z aqui é um errinho de digitação, tá, gente? Então, o feedback do FSH com LH, ele passa a ser positivo, tá? Então, inicialmente, ó, o feedback do estrógeno com FSH e LH. Achei que eu falei de um com o outro aqui, mas recapitulando. Inicialmente, o feedback do estrógeno com FSH e LH é um feedback negativo. Quando o estrógeno ele sobe, né, a partir de 200 picogramas por ml, esse feedback se inverte e passa a ser positivo com FSH e LH. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior estrógeno, mais FSH e LH eu vou ter. Quanto maior estrógeno, mais FSH e LH eu vou ter a partir desse momento. É um dos poucos feedbacks positivos que ocorrem no nosso corpo.
Tá? Então eu vou estar tendo esse aumento do estrógeno e, consequentemente, eu também vou estar tendo inibina B produzida. Lembra de B, before, antes, before, né? Antes. Então essa inibina B, ó, que a gente tinha visto aqui atrás, tá produzindo na célula granulosa para inibir FSH, ela vai estar sendo produzida aqui já para ir controlando esse FSH. Porque eu tinha FSH, estou tendo agora um momento de FSH fazendo feedback com estrogênio, né? Então um aumenta, o outro aumenta, um aumenta, o outro aumenta. Então a inibina B vai ser produzida aqui para controlar esse FSH, beleza? E a gente vai ter aí, nesse momento, como eu disse, o FSH vai estar estimulando vários folículos nesse momento, tá? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Estou na fase folicular, eu estou tendo o quê? FSH começa a subir, ó. Tá? Vai começar a ter um momento. Estrógeno vai subir também, tá? Veja que vai ter um momento aqui de pico também desse FSH, ó, por um feedback positivo com o estrógeno, tá? Que inicialmente era negativo, ó. Quando ele chega, quando o estrógeno fica alto o suficiente, eu tenho um feedback positivo entre estrógeno, LH e FSH. Isso na fase folicular. E por que isso está acontecendo? Entenda o motivo, tá? Os hormônios estavam em baixa quando ocorreu a menstruação. Quando começou o ciclo, o hipotálamo liberou GnRH, que estimulou a adenipófise a liberar FSH-LH. Com que função? Veja, o FSH é o primeiro a ser liberado. Para quê? Para você ter desenvolvimento folicular. Esse FSH começa a aparecer aqui com a função de quê? De começar a recrutar folículos lá no ovário da mulher para que a mulher ovule e libere esse gameta na metade do ciclo. E a gente vai chegar num ponto aí, desculpa, vamos chegar num ponto em que vai ocorrer o quê? Um feedback positivo, né, com o estrógeno, e eu vou ter ali as minhas células da teca produzindo estrógeno, tá? Então esse estrógeno vai começar a ser produzido, ó, tá vendo que a gente tem aqui, ó, na forma de estradiol, daqui a pouco eu explico isso, beleza? E esses hormônios que estão produzidos, só ver se está gravando aqui direitinho, tá? E esses hormônios que estão sendo produzidos, no caso os estrógenos, né, que estão sendo produzidos, eles já vão ter uma função de quê? De estimular lá o útero a desenvolver o endométrio, tá? Pois vou mostrar isso daqui a pouco. O FSH, então na primeira metade do ciclo, quem são os hormônios que vão começar a subir? FSH, para quê? Para estimular o folículo ovariano. Estrógeno começa a subir também, para quê? Para você ter o desenvolvimento do endométrio lá na fase proliferativa, para que a mulher receba o embrião caso ela engravide, tá? Então, se eu pensar nos dois maiores hormônios antes aqui do pico da menstruação, vai ser o quê? FSH para estimular folículo e estrógeno para estimular endométrio. E o LH? O LH você vai gravar como sendo o pico aqui exatamente no meio do ciclo menstrual, no momento da ovulação, bem na metade. Daqui a pouco eu mostro isso, beleza? E aí, ó, esse FSH ele começa a estimular o ovário, né? Ele vai estar estimulando o ovário para que você desenvolva esses folículos. Só que aqui, aquilo que eu comentei antes, né? Cerca de 1000 folículos vão ser recrutados a cada mês, tá? Só que só um deles, normalmente, é o que vai ser escolhido para a liberação do gameta, tá? O folículo dominante. Esse folículo dominante ele é marcado pelo quê? Por ter mais receptores de FSH-LH, né? Então ele responde mais a FSH-LH, basicamente por isso ele é dominante, mas ele também tem mais aromatase, aquela enzima que converte andrógeno em estrogênio, e ele também tem mais estradiol, tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Vê só. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui na frente, daqui a pouco eu mostro essa parte aqui para vocês, tá? Eu coloquei ali na frente, vê só. O que vai acontecer? Esse estradiol que a gente está falando aqui, ele está acontecendo por quê? Lembra, ó, que a gente tinha comentado aqui, ó, nesse ponto aqui inicialmente, que o quê? A gente... Acho que eu pulei aqui um dos mapas, mas sem problema. Vê só. Voltando aqui. Esse estradiol aqui, lembra, a gente tem estradiol, estrona, estriol, tá? Esse estradiol aqui, ele é mais comum onde? Ele é mais comum durante a fase reprodutiva, a fase fértil da mulher, tá? Tem outros tipos ali
de estrógenos, tá? Como, por exemplo, quando a mulher ela tá ali na sua fase de menopausa, por exemplo, você já vai ter outros tipos de hormônios, outros tipos de estrógenos liberados, tá? É o que a gente vai ter, ó. Gente, olha só, dei só uma pausazinha na gravação porque eu vi que tinha um dos mapas mentais que eu tinha colocado, acabou sumindo da seleção. Acho que na hora de salvar, de formatar, fugiu. Então eu fui abrir aqui um artigozinho pra gente ver, só pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Pra não ficar meio... pra eu não estar falando uma coisa que não estava escrito lá no mapa, tá? Só aquela diferenciação bem rápida, que eu já vou voltar para o mapa, que quando você fala de estrógenos, é porque a gente tem basicamente 3 moléculas principais, tá? O estradiol, o estriol e a estrona. Esse estradiol, que é o que vocês estão vendo aqui no material que eu fiz, ó, aqui no gráfico, esse estradiol, ele é o tipo de estrógeno mais forte. Ele é aquele que tem um valor biológico mais elevado e que, portanto, ele é liberado pela mulher, principalmente na sua fase reprodutiva, no seu período, na sua vida reprodutiva mais fértil. Tá? A estrona você encontra mais em mulheres ali que já estão em período de menopausa, perto da menopausa. Tá? Ele é um hormônio que ele é produzido mais na parte do tecido adiposo, na gordura corporal, por aquele processo de aromatização. Tá? Ele é um tipo de estrógeno mais fraco. O mais forte que você tem é o estradiol, que está mais relacionado realmente com a vida fértil dessa mulher. Tá? Agora, a estrona também funciona, só que ele é mais produzido pelo tecido adiposo por um processo de aromatização. Beleza? Mas ele também pode ser produzido por ovário e placenta, pode, mas é principalmente por gordura corporal e por mulheres numa idade mais elevada, é o que você vê na estrona. O estriol, ele é um hormônio que você encontra produzido principalmente pela placenta, tá? Durante, claro, a gravidez, certo? Então, ele é um hormônio, ele é um tipo de estrógeno que tem a sua produção mais relacionada à placenta. Ele também é um tipo mais fraco. Inclusive, tem até algumas medicações, tá? Alguns cremes que são à base de estriol. Então, por exemplo, mulheres que estão ali no período de menopausa e que estão com algumas queixas, sem ser aquelas queixas mais graves, como aqueles calores, por exemplo. Mas, por exemplo, a mulher está com um ressecamento vaginal, como é muito comum em mulheres na menopausa devido à baixa desses hormônios esteroides sexuais femininos, tá? Então tem algumas pomadas, por exemplo, que elas são feitas à base de estriol, tá? Então não precisa fazer ela não está fazendo uma reposição hormonal e ela pode ter um efeito positivo ali só com a pomada desse estriol, que é um tipo de estrógeno mais fraco, beleza? Então, feito isso, eu vou voltar para cá. Eu dei essa pausa justamente porque tinha aqui, eu estava até estranhando, por isso que eu voltei algumas vezes, porque tinha aqui um mapa que saiu da seleção. Vou colocar depois no material e mando no grupo. Mas só para vocês verem essa diferenciação dos termos, tá? Porque às vezes tem material que você já vê aqui simplesmente estrógeno, e claro que está correto, porque é um tipo de estrógeno. Às vezes você vê no plural estrógenos ou estrogênios, e às vezes você vê o termo mais específico, né? Como eu coloquei aqui, estradiol, por exemplo, tá? E como a gente estava vendo aqui na outra imagem, o estradiol é o principal, por isso ele está representado ali por ser o tipo de estrógeno mais forte biologicamente falando, beleza? E aí você percebe, gente, ó, que antes da ovulação eu vou ter o quê? Recapitulando, FSH estradiol crescendo, né? Um tipo de estrógeno, e na ovulação vocês vão ver um pico de LH. Isso é bem interessante. O que acontece, gente? Antes de falar melhor sobre essa questão da ovulação em si, nesse ciclo ovariano, na minha fase folicular, como a gente tinha falado, você vai ter o quê? Um desenvolvimento desses folículos que está acontecendo. Recapitulem isso aqui que já foi visto lá na UC2, tá? Então, provavelmente, alguns aspectos disso aqui vão ser retomados, porque é importante, você ter que entender o que está acontecendo, tá? Quando o FSH ele começa a estimular o ovário, né? E para fazer o desenvolvimento de folículos, você vai ter um crescimento folicular mediado por esse hormônio, tá? Desde ali o folículo primordial, que você tem ali, que é as primeiras fases de desenvolvimento, que é quando você tem aquele ovócito ali em volta
né, desses folículos, tá? Esse folículo primordial, ele passa depois a ser folículo primário, certo? Quando você tem aqui, ó, uma camada de tecido epitelial cúbico, e aqui dentro eu vou ter o gameta, tá? Então você vai ter folículo. Alguns livros eu trouxe essa referência aqui, tá? Que você tem um folículo primordial seguido de um folículo folículo primário seguido de um folículo primário multilaminar, tá? Por quê? O folículo primário ou folículo primário unilaminar, ele tem uma única camada de células. Aqui você já tem um epitélio estratificado, né? Você vai ter o quê? Várias camadas de tecido epitelial cúbico, certo? Você vai ter aqui, ó, o aparecimento da nossa querida zona pelúcida, que é um conjunto de glicoproteínas que vai envolver o ovócito secundário, tá? Inclusive, o espermatozoide vai ter que romper essa barreira, né? Aqui em volta, ó, depois das células foliculares, você vai ter as células da teca se formando, tá? Veja que depois eu chego em folículo secundário, certo? Esse folículo aqui secundário, ó, você começa a ver o aparecimento, ó, de algumas cavidades, tá? Que vão ser o antro. Por quê? Você vai ter o quê? Existe um líquido nesse folículo que está sendo produzido por essas células aqui, que vão se acumular, tá? Ricos principalmente em estrógenos, e ele precisa desse reservatório aqui para se acumular, tá? Que é o chamado antro folicular. Então chega um momento do desenvolvimento desses folículos que você vê o surgimento do antro, tá? Aí você tem aqui no folículo secundário, o que você vai encontrar aqui, ó? Olha a teca folicular, essa camada de tecido epitelial que a gente tinha aqui, tá? Ela dá origem ao que a gente chama de células da granulosa, que a gente já viu que produz algumas substâncias importantes, tá? Olha a zona pelúcida aqui do mesmo jeito na região, tá? E aqui fora, como eu comentei, a teca, tá? Mais à frente, o que é que vai acontecer? Quando você tem aqui já o último estágio de amadurecimento desse folículo, que é um folículo de Graaff, um folículo maduro, você tem esse folículo bem grande, tá? Com um antro bem desenvolvido, com esse acúmulo de líquido. Você vai ter aqui a teca externa diferenciada, apenas com função de proteção mecânica, e a teca interna também diferenciada com a produção de síntese hormonal, beleza? Aqui você vai ter as células da granulosa, ó, a corona radiata do mesmo jeito, beleza? Aqui você está vendo, ó, a zona pelúcida, como a gente tinha comentado. Aqui uma espécie de pedúnculo, que é o cúmulo zoóforos, beleza? Se você observar melhor aqui nessas imagens, ó, nessa imagem aqui, os principais folículos, ó, folículo primário unilaminar, você está vendo aqui, ó, o núcleo dessa célula, que o gameta é uma célula, citoplasma, zona pelúcida, que é aquela camada de glicoproteínas, e uma camada aqui de células foliculares, que são células epiteliais cúbicas, certo? Depois você vai ter um folículo pré-antral, que nada mais é do que aquele primário multilaminar, que você tem várias camadas aqui de epitélio cúbico, tá? A sua zona pelúcida, aqui o núcleo desse gameta, tá? O núcleo do ovócito, né? E o citoplasma dele. Aqui no folículo maduro, né? Esse folículo aqui bem grande, bem bonito, bem representado, ele é aquele folículo de Graaff, que é o último estágio, né? Após ele, você vai ter o rompimento desse folículo com liberação desse ovócito, que você vê aqui, ó, as células da teca, você vê a camada da granulosa, ou células da granulosa, esse penúnculo que eu falei para vocês aqui, o cúmulo zoóforos, tá? Olha aqui, aquela célula, aquela camada da granulose que veio aqui para essa região de dentro, ó, dá origem ao que a gente chama de corona radiata, que você sabe que corona radiata e zona pelúcida são barreiras de proteção que precisarão ser ultrapassadas pelo espermatozoide para que ocorra a fecundação, e aqui no meio o gameta, tá? Essas tecas, como a gente tinha comentado, você tem a teca interna para produção de hormônio e a teca externa para produção mecânica, beleza, gente? Então veja, eu estava falando ali do que estava acontecendo no ovário, tá? Enquanto isso, na sala de justiça, vai estar ocorrendo o ciclo endometrial, tá? Então o ciclo uterino ele vai estar acontecendo. Então, por exemplo, o FSH está sendo produzido, estrógeno também. Esse estrógeno vai estar atuando aqui no útero. Olha o que está acontecendo, ó. Durante a fase menstrual, ali, entre 3 e 5 dias do ciclo da mulher, ela vai estar descamando esse endométrio. Logo depois, ela vai entrar nessa fase proliferativa, que é a primeira fase do ciclo endometrial. Marcado pelo quê? Pela ação do estrógeno aqui no útero, fazendo com que essa camada de endométrio, ó, ela comece a se desenvolver. Você vai ter o quê? Um estradiol elevado,
ou seja, um tipo de estrógeno que vai estar sendo liberado lá no ciclo ovariano, fazendo com que aqui a gente encontre uma proliferação endometrial. O endométrio ele vai estar se desenvolvendo, se vascularizando, ganhando glândulas, se tornando mais espesso, justamente para quê? Para receber um possível embrião, para passar por uma possível gestação. Ao ultrassom, você observa aqui um endométrio trilaminar, tá? Bem mais espesso do que ele estava antes. Já, aí o que acontece? Isso aqui no ciclo endometrial, você está tendo simplesmente em paralelo a isso, né? Eu estava tendo aqueles hormônios antes e aqui o estrógeno fazendo seu papel no útero, no endométrio. Já na fase lútea, voltando no ciclo ovariano, eu vou ter o quê? O corpo lúteo formado. Aquele gameta foi liberado, tá? Houve a fecundação, entendam isso. No momento que houve a fecundação, houve a ovulação. No momento que houve a ovulação, o ovócito secundário foi liberado e aquela camada, aquele folículo que estava em volta, ele recebe a ação do LH e se transforma num corpo lúteo. Aquele folículo rompido, aquele folículo de Graaf que se rompeu para liberar o gameta, ele vai ter uma função agora que é quando ele vira corpo lúteo ou corpo amarelo. Qual é a função dele? Produzir hormônio, ele é uma bomba hormonal, tá? Isso depois da ovulação, depois da metade do ciclo, tá? E ele produz o quê? Ele produz estrogênio e principalmente, por isso eu coloquei em letra maiúscula, progesterona. É o principal produto dele, tá? Lembre que ele também produz inibina A, que faz aquele controle de inibição do FSH, tá? E ele dura aí por volta de 14 dias, né? Porque estou pensando em um ciclo menstrual de 28 dias, até o 14º dia ocorreu a ovulação, depois eu vou ter esse corpo lúteo. Beleza? Se o ovócito que foi ovulado na metade do ciclo menstrual ele não for fecundado, esse corpo lúteo ele vai se degenerar. Ele vai entrar em colapso. Por quê? Porque esse corpo lúteo ele estava sendo mantido pelo LH. Mas o LH ele vai começar a cair automaticamente. FSH vai começar a ser inibido, LH também vai cair. Tá? Quando o LH cai, quem é que vai manter esse corpo lúteo? Tá? Então ele vai ser inibido, porque está baixo o LH nesse momento. Quando tiver baixo, se a mulher não engravidou, vai estar baixo estrógeno, vai estar baixo LH, vai estar baixo a progesterona, tá? E aí o que acontece? Esse corpo lúteo ele começa a degenerar. Ele vai virar o chamado corpo albicans, né? Ou corpo cicatricial. Então a inibina A que ele produz também vai estar em baixa, que é o que vai permitir o quê? Que mais uma vez, no novo ciclo menstrual que vai acontecer, o FSH volte a subir. Vê que interessante, né? Uma coisa se conecta à outra. O corpo lúteo foi entrando em colapso porque não houve fecundação. Está baixo o LH, está baixo o estrógeno, progesterona. Quando todos os hormônios estão em baixa, vai acontecer a menstruação. E, claro, a inibina A também vai estar em baixa porque o corpo lúteo não está mais produzindo ela. E aí o FSH vai poder voltar a subir para que a gente tenha um novo ciclo menstrual acontecendo. Agora, se esse ovócito ele foi fecundado, vai haver anidação, que é a fixação do embrião no endométrio. Esse embrião ele começa a produzir o hormônio HCG, né? A gonadotrofina coriônica, que tem que função? Ela tem a função de manutenção do corpo lúteo. Ele mantém o corpo lúteo produzindo hormônio, principalmente progesterona, para quê? Para manter a gravidez. Porque a progesterona, como eu tinha falado antes, a favor, nesse caso, gestacional. Então, o hormônio da gravidez. A progesterona, ela mantém o endométrio no lugar. É a progesterona que mantém o endométrio vascularizado e que permite que ele não seja liberado. Porque, veja, o que acontece, né? Se você não teve a fecundação desse ovócito, e você vai ter essa queda dos hormônios, né? Principalmente da progesterona, você vai começar a ter o quê? Uma vasoconstrição, um vasoespasmo naquelas arteríolas que estavam lá no endométrio. Vê que a gente já está falando de ciclo uterino aqui, né? E aí, como eu não tenho essa progesterona atuando, sem a progesterona, o que vai acontecer? Eu não vou ter quem estimule os vasos ali do endométrio a manter aquele endométrio ali bem vascularizado, aquele endométrio no lugar. Então eu vou ter uma isquemia desse tecido, né? uma diminuição na chegada de oxigênio e nutrientes, e eu vou passar por uma necrose e, consequentemente, eu vou ter a descamação do endométrio, que nada mais é do que a menstruação da mulher. Beleza? É isso que vai estar acontecendo.
caso não ocorra isso aqui, né? A fecundação. Porque se ocorreu a fecundação, o HCG mantém o corpo lúteo, não tem menstruação. Depois que a placenta se formar, ela assume a função de produzir estrógeno e progesterona, beleza? E é justamente por isso, né, gente, que as pílulas anticoncepcionais, elas funcionam tão bem, porque elas meio que fazem um papel, ó, que o corpo lúteo estava fazendo, de manter progesterona alta e estrógeno alto, e consequentemente estou inibindo ali, eu não estou tendo FSH e LH, né? Eu estou tendo esses hormônios já, porque o anticoncepcional ele nada mais é do que uma combinação ali de estrógenos e ou progesterona. Para quê? Para você manter o FSH e o LH ali inibido. É como se o corpo tivesse sido, como se o ovócito tivesse sido fecundado, e aí a mulher não ovula. E se a mulher tomar, tem mulheres que podem tomar um anticoncepcional de maneira contínua, tomam sem parar, e aí não menstrua, tá? Porque eu não deixo os níveis de hormônios caírem, então eu não deixo acontecer isso aqui, tá? Eu não deixo acontecer essa isquemia, essa necrose, essa descamação do endométrio, tá? Agora, dependendo de como você tome o anticoncepcional, né? Se ele for tomado ali com algumas interrupções, como acontece em vários tipos de anticoncepcional, ciclo 21 e tal, aí a mulher ela não ovula, mas ela menstrua, tá? Tem até um debate, né, envolvendo isso, porque uma boa parte hoje, a maior parte dos ginecologistas falam que não tem problema fazer isso, a mulher pode ficar sem menstruar, enquanto que outros ainda dizem que tem um problema, tem estudos que mostram uma coisa, estudos que apontam para outra, enfim. E aí o que acontece? Também a gente vai ter nesse momento aqui, né, o que seria a fase secretora do endométrio, né? Até acontecer a fecundação, até acontecer a descamação, né? Caso você não tenha tido essa fecundação, tá? Eu pulei para cá para você ver que se não houve fecundação, esse é o caminho que vai acontecer, tá? Mas logo após a fecundação eu vou ter o quê? A progesterona alta, quando o corpo lúteo está ali produzindo esse hormônio, eu vou ter esse desenvolvimento vascular, eu vou ter essa secreção das glândulas de espessamento endometrial acontecendo, e aí se não houver fecundação, tudo isso vai se desfazer, tá? Tudo isso vai se desfazer e vai chegar nesse caminho aqui da menstruação, beleza? Inclusive, você pode fazer, existe até alguns casos aqui que na prática quase nunca é feito, né? Apenas é citado por alguns materiais e caem algumas provas, sobre a biópsia do endométrio na segunda fase do ciclo. Então você pode fazer uma biópsia desse endométrio para saber se a paciente ela teve ou não teve ovulação, tá? Se você vai encontrar esse endométrio secretor típico de uma paciente que ovulou, tá? Ou não, beleza? Pouco utilizado na prática. Fazendo algumas questões, gente, para a gente amarrar o que foi dito aqui, tá? Para a gente fechar essa introdução, vamos lá. Em relação aos contraceptivos orais, é correto afirmar que atuam através de retroalimentação de que tipo? Vê, eu estou falando de anticoncepcional. Lembre que anticoncepcional ele mantém o quê? Estrógeno, progesterona alto. No momento que os estrógenos e a progesterona está alta, FSH e LH vão estar baixos, tá? Então perceba que esses hormônios que eu vou ter aí nos contraceptivos orais, eles estão inibindo o FSH e LH, como eu comentei com vocês, e por isso a mulher não vai ovular. Se está ocorrendo uma inibição, isso é um feedback de que tipo, gente? Retroalimentação, lembre, é um sinônimo de feedback. Se ocorre uma inibição, esse feedback ele só pode ser o quê? Negativo. Então, positivo está fora. Quem é que produz FSH e LH? A gente sabe que é a hipófise anterior. Então, é um feedback negativo sobre quem? Sobre a hipófise anterior. Por quê? Porque a hipófise, por que isso está acontecendo? Porque esse feedback negativo, ele está inibindo, ele está suprimindo a liberação de FSH e de LH, né? Justamente por isso, a mulher, ela vai estar no momento ali sem grandes riscos de engravidar, a menos que o anticoncepcional falhe, né? Então, letra C para a gente é a resposta, tá? Contraceptivo oral, ele faz um feedback negativo sobre a hipófise anterior por estar inibindo a liberação de FSH e de LH. Um tópico que às vezes se comenta é que assim, a prolactina ela tem um efeito de feedback negativo também sobre FSH e LH. Quando a mulher ela dá à luz, né? A prolactina ela vai estar bem elevada,
Por quê? Porque a prolactina vai estar estimulando as glândulas mamárias da mulher a produzir o quê? O leite, né? Da criança, claro. Só que assim, a prolactina, ela tem um feedback negativo com FSH-LH. Quando você tem, tá? Estou colocando aqui um adendo. Quando essa prolactina ela está elevada depois do parto, o que vai estar acontecendo? Ela está diminuindo, ela inibe, tá? A liberação de FSH e de LH. Ela faz um feedback negativo na adenopófise também. Isso é interessante, por quê? Porque depois de dar à luz, a mulher ela acaba não ovulando. Normalmente, claro que isso aqui pode ter furo, pode ter falha, né? Alguns materiais vão dizer que a amamentação ela é um método contraceptivo, porque enquanto aquela criança está se alimentando única e exclusivamente do leite materno, eu vou ter uma prolactina bem elevada, tá? Com grandes chances de estar fazendo esse feedback negativo aqui, de manter FSH e LH baixo, consequentemente a mulher não ovula muito e pode até não menstruar, tá? Chamada amenorreia da lactação. Claro que, como isso aqui é comandado também pelo sistema nervoso central, outros eventos externos podem atuar e eu posso ter uma alteração disso e a mulher chegar a engravidar. Mas não é teoricamente o que deve acontecer é essa prolactina inibir FSH e LH. E vejam que isso tem uma função muito boa. Porque se a mulher está amamentando ali, o que está acontecendo? Não é só a prolactina que está alta. Quem é que também tem que estar alto? Oxitocina. Por quê? Oxitocina é um hormônio ali produzido pelo hipotálamo e armazenado na neurohipófise que tem como uma de suas funções a ejeção do leite materno. Então, quando o bebê ele coloca a boca no mamilo, ele estimula a liberação de ocitocina para facilitar a saída do leite. Tá, e daí? E daí que a ocitocina não tem só essa função. A ocitocina ela também faz o quê? Ela faz contração uterina. Então, perceba que se a mulher engravida nesse momento que eu estou tendo um hormônio que gera contração uterina elevado, a chance de um aborto espontâneo é muito maior. Então é interessante realmente que a mulher não engravide nesse momento, por isso eu tenho aí um feedback da prolactina com FSH-LH, porque se ela está amamentando, a ocitocina também está alta. E a ocitocina alta pode gerar contração uterina, isso aumenta o risco de um aborto espontâneo. Tá? Então perceba que tem toda uma função envolvida aí, uma relação interessante. Beleza? Então, não só FSH-LH faz esse feedback negativo, seja de maneira natural ou por meio de contraceptivos orais, como também lembre da prolactina. Beleza? Seguindo agora com as questões, gente, todas que eu vou colocar agora na sequência, elas vão ter esse código de resposta aqui, tá? Todos têm A, B, tá? Ignorem aqui o gabarito, deixei o gabarito, a gente vai discutir aqui, tá? Mas tá aí para vocês verem depois. Cada alternativa, elas estão relacionadas às questões que eu vou colocar aqui. Por exemplo, se for letra A, é porque as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Se for letra D, é porque a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Tá? Tem um código aqui. Nessa segunda questão, ele está dizendo, letra A, a secreção de estradiol. O que é estradiol? É o tipo de estrógeno mais forte, mais potente que a gente tem ali na mulher, na sua fase fértil, no seu período reprodutivo. A secreção de estradiol aumenta progressivamente ao longo do ciclo sexual feminino. Por que isso aqui está verdadeiro ou falso? Está falso. Por quê? Estradiol ele aumenta não é progressivamente ao longo de todo o ciclo. Porque quando ele fala progressivamente ao longo do ciclo sexual feminino, dá a entender que desde o dia 1 até o dia 28, esse estradiol está se elevando. E não é verdade. Ele vai elevar na primeira fase do ciclo. Naquela fase folicular. Na fase, depois, quando chegar na fase lútea, até chegar ali na menstruação, ele vai cair. Né? Até porque quando a gente tem o final do ciclo menstrual, todos os hormônios estão em baixa. Inclusive o estradiol. Tá? Letra B. A secreção de estradiol inicialmente é estimulada pelo FSH. Perfeito. Lembre que inicialmente a gente tem um feedback negativo, mas depois de um tempo o feedback torna-se positivo. Estradiol passa a fazer um feedback positivo não só com o FSH, mas também com o LH. E principalmente com o LH, que acaba sendo mais sensível a esse feedback, por isso que ele dá aquele pico no meio do ciclo menstrual. Tá? A principal função do LH é fazer com que a ovulação ocorra. A gente viu o FSH em alta no começo do ciclo, começando a subir para estimular o folículo, para desenvolver o gameta, que
E esse folículo, por sua vez, produziu estrogênio, com função de que ele desenvolveu o endométrio para uma possível gravidez, e também eu vou ter ali no meio do ciclo um pico de LH. Aquele pico de LH, ele tem que função? O LH ele tem uma função de ovulação. Ele é o principal hormônio da ovulação. É ele que faz aquele folículo de Graafi ganhar líquido e romper. Tá? Não só isso, como também na segunda fase, esse LH ele estimula o folículo que foi rompido a virar corpo lúteo, e aí esse corpo lúteo ele passa a produzir estrógeno, progesterona principalmente, e inibina A. Beleza? Então, letra D aqui é a resposta, porque a primeira está falsa e a segunda alternativa verdadeira. Na terceira questão, olha só, após a ovulação, a secreção de progesterona é superior à de estradiol. Após a ovulação, a mulher já ovulou, tá? Eu estou na fase lútea, agora luteínica, a secreção de progesterona é superior à de estradiol. Perfeito. O hormônio, se você olhar um gráfico, não tiver nada escrito, você consegue identificar os hormônios. É só você olhar o seguinte, ó, os que estiverem mais altos antes da ovulação, essas duas elevações aqui, são quem? Vou primeiro desenhar aqui, tá? Então você vai ter duas elevações antes, uma elevação bem no meio e depois aqui um que está mais elevado depois. Esses dois elevados no começo tem que ser quem? FSH e tem que ser estrógeno, o maior estrógeno. No meio, fazendo a ovulação, LH. E depois o que vai estar mais em alta no final, na segunda fase do ciclo, é a progesterona. Ah, mas o corpo lúteo ele também não produz estradiol, também não produz estrogênio? Produz, mas a produção de progesterona ela é superior. Então, verdadeiro aqui a letra A. A letra B diz, na fase pós-ovulatória, os esteroides femininos inibem a secreção das gonadotrofinas por retroalimentação negativa, ou seja, feedback negativo. Perfeito. Depois da ovulação, os esteroides femininos que ele está falando aqui são o quê? Estrógenos e progesterona. Estrógeno e progesterona fazem feedback negativo em cima da adenipófise para que você tenha uma diminuição da liberação das gonadotrofinas, que são quem? FSH e LH. Então, perfeito, letra B é a alternativa verdadeira. E por que marcamos letra A? Porque as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Porque, veja só, eu vou ter uma progesterona maior depois, porque é o momento que eu tenho o LH estimulando o corpo lúteo a fazer isso, mas, por exemplo, o FSH ele vai estar em baixa e ele não vai estar estimulando, por exemplo, o estrógeno está alto, como no começo do ciclo. Tá? Então, eu posso dizer que as duas estão verdadeiras e que a segunda ela justifica a primeira alternativa. Beleza? Questão 4 aqui, ó. A fase proliferativa do ciclo uterino ocorre na fase pré-ovulatória do ciclo ovariano. Perfeito, né? Lembre que o ciclo endometrial, o ciclo uterino, ele tem o quê? Aquela fase proliferativa, que o endométrio está sendo espessado pela ação do estrógeno, que vem antes da ovulação, e depois eu vou ter o quê? Uma fase secretora, tá? E letra B, a fase proliferativa é estimulada inicialmente pelo FSH. Eu grifei isso aqui de vermelho porque algumas pessoas poderiam colocar a alternativa B como falsa, porque poderia pensar assim, ah não, mas é o estrógeno que está estimulando o endométrio. Beleza, é verdade. Só que quando ele fala inicialmente, dá para eu encaixar isso aqui como verdadeiro. Por quê? Porque o FSH é quem vai fazer com que o estrógeno também suba. Então tudo começa com o FSH. Então, a FSH começa a subir e depois, por causa disso, o estrógeno vai subir. Tá? Então, inicialmente, sim. Depois é pelo estrógeno. A ação direta é do estrógeno, mas a FSH está relacionado. Então, letra B, as duas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Né? Não tem essa relação justificativa. Questão 5 diz o quê? Após a ovulação, a temperatura eleva-se e esse fenômeno pode ser utilizado para se identificar o dia da ovulação. Perfeito. Lembra que a gente tinha comentado que durante o período fértil a mulher tem um aumento da sua temperatura corporal basal. Né? Eu até falei como é que é feito essa medição. Tá?
Isso realmente acontece e indica para a mulher esse período fértil. É uma das maneiras da mulher saber se está no período fértil, né? Essa temperatura, o aumento, tem o chamado também método do muco de Billings, em que a mulher pode ali colocar, né, 2 dedos, por exemplo, no canal vaginal, se aproximar ali do colo do útero, e ela pega um pouco ali daquele muco do colo do útero e, no formato de pinça, ela analisa ali a densidade, tá? O quão espesso está aquele muco. Quando a mulher está no período fértil, esse muco ele fica mais grosso, ele fica mais espesso. Então dá para a mulher assim, quando não está no período fértil, quando a mulher pega ali esse muco com o dedo polegar e o dedo indicador em formato de pinça, quando ela abre assim, rapidamente esse muco ele já parte. Quando a mulher está no período fértil, quando ela abre e separa os dedos, o muco ele não parte logo, ele cresce, ele consegue ficar ali com uma clara de ovo bem consistente, consegue ficar mais denso, ele não se rompe tão rapidamente, tá? Isso se deve ao fato de que esse muco ele realmente deve aumentar no período fértil, porque esse muco ele ajuda a proteger o espermatozoide caso ele esteja naquela região ali. O muco ele ajuda, ele facilita a fecundação nesse caso, beleza? E a letra B, ó, a elevação da temperatura após a ovulação pode ser associada à elevação na secreção de gonadotrofinas nessa fase do ciclo menstrual. Isso aqui está falso, tá, gente? Não tinha falado ainda, estou falando agora como forma de aprofundamento. Quem faz a elevação da temperatura não são as gonadotrofinas, ou seja, não é FSH-LH. O hormônio que sabe-se que o hormônio que é responsável por isso, na verdade, é a progesterona, beleza? Por isso está falso. Letra C, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Questão 6, tá? Você colocar verdadeiro ou falso. Olha só, o período menstrual é caracterizado pela queda abrupta de estradiol, de progesterona e de quê? Tá? Assim, todos os hormônios vão estar em baixa quando começar a menstruação, tá? Não só estrógenos e progesterona, mas também FSH-LH. Mas o que mais aqui? Ó? Ele fala que ocorre a produção de prostaglandinas. Isso aqui está corretíssimo. As prostaglandinas, estou falando do período menstrual, tá? Prostaglandinas, que você vê também quando está estudando ali processo de inflamação e tal, elas têm uma função, elas não são hormônios, mas elas têm uma função aqui de estimular a contração do miométrio. Quando a mulher vai menstruar, aquele endométrio, o endométrio, ele vai ser liberado, tá? Mas para ele ser liberado, o miométrio, que é aquela camada muscular lisa intermediária entre perimétrio e endométrio, ela precisa ser contraída, tá? Essa contração ela é possibilitada por ação dessas moléculas que são as prostaglandinas e, consequentemente, aí vem as cólicas menstruais, tá? As cólicas menstruais ocorrem devido a essa contração do miométrio para a expulsão do endométrio, tá? Então, prostaglandinas de fato são liberadas, tá bom? Células endometriais superficiais são eliminadas junto com o sangue. Perfeito. O endométrio é a camada que está sendo liberada durante a menstruação. Nenhum mistério aí. Letra C. A ausência de contrações espasmódicas da musculatura uterina. Lógico, errado, né? É o contrário que acontece, como eu acabei de dizer. No momento da contração menstrual, durante a fase menstrual, eu vou ter o quê? Uma contração espasmódica da musculatura. Eu vou ter a contração desse miométrio para que eu tenha a correta expulsão do endométrio. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Tem, vamos lá. Durante a fase lútea, a progesterona age para maximizar o movimento ciliar das tubas uterinas e lembre que o epitélio uterino, o epitélio da tuba uterina e também do útero, eles apresentam cílios, né? É um epitélio ciliado. E quando você pensa na tuba uterina, isso é importante porque o gameta liberado do ovário se comunica com as tubas ali nas fímbrias e ele começa a ser levado, né? Empurrado por esses cílios até chegar no útero. Por quê? Primeiro que quando você chegar ali no terço externo da tuba uterina, na ampola, você vai ter a fecundação. Caso ela ocorra, né, vai ser nessa região, e aí continua o zigoto já fazendo aquelas clivagens do desenvolvimento embrionário, né, até chegar na anidação do útero, beleza? Então veja, isso é para maximizar o movimento ciliar das tubas uterinas e a letra A diz afastar o óvulo do útero. Falso, é o contrário.
né? Como eu acabei de dizer, esse movimento dos cílios ele aproxima o óvulo, o gameta ou o zigoto já fecundado do útero, porque o sentido de condução é esse, é desde o ovário até chegar no útero. Então, falso. Aumentar o movimento do óvulo fertilizado em direção ao útero. Perfeito. Se ocorreu a fecundação, ela ocorreu na tuba uterina e gerou o zigoto, e esse zigoto ele vai ser empurrado, né? O óvulo vai ser empurrado até a região do útero. Então, verdadeiro. Oitava questão, ó. Durante a menopausa, o declínio na atividade biológica estrogênica causa o quê? Letra A. Espessamento do epitélio vaginal. Na verdade, é o contrário. Entre várias alterações que a mulher tem na menopausa, tá? Pode acontecer o quê? Uma diminuição desse espessamento do epitélio vaginal. Pode haver ressecamento vaginal, como eu comentei, tá? Entre outras coisas. Perda, por exemplo, de massa óssea, muito comum acontecer isso. Uma tendência à osteoporose. Isso porque, lembrando aqui outros conteúdos, ó, a atividade dos osteoclastos na osteoporose da mulher na menopausa vai estar elevado. Por quê? Porque, veja só, o osteoblasto, que é quem faz a deposição de... Vou colocar aqui OB, osteoblasto, que é quem faz a deposição de cálcio no osso, tá? Ele, gente, ele tem duas funções muito importantes. Primeiro, ele tem a função de... Ele libera alguns fatores de crescimento que promovem a diferenciação e formação de novos osteoclastos, que são os que fazem a desmineralização óssea, que tira cálcio do osso e bota no sangue, tá? Mas ao mesmo tempo que o osteoblasto faz isso, né, por ação ali quando o paratormônio da paratireoide estimula, né, o osteoblasto, porque o osteoclasto ele não tem receptor para o PTH, que é o hormônio da paratireoide, né, que é o paratormônio, tá? O que vai acontecer? O PTH, que é o hormônio paratireoide, tá? O que vai acontecer? Ele vai agir onde? Ele vai agir no osteoblasto. Qual é a função final do paratormônio? Ele quer elevar o nível de cálcio no sangue, tá? Então ele vai tirar ele quer tirar cálcio do osso, tá? E colocar o cálcio onde? No sangue, tá? Então ele percebe isso, certo? E vai ser liberado pelas paratireoides, que são 4 glândulas hormonais que ficam ali por trás da tireoide. Só que o osteoclasto, que é quem iria tirar o cálcio do osso e colocar no sangue, ele não tem receptor para esse PTH. Quem tem é o osteoblasto. O osteoblasto é que vai produzir fatores de crescimento e vai produzir ali moléculas que estimulam a atuação do osteoclasto. Entre elas, moléculas chamadas, por exemplo, de RANKL. Tá? O RANKL, ele é uma molécula que se liga a receptores do osteoclasto, receptores RANK. E esse RANKL ele faz com que o osteoclasto trabalhe, né, tirando o cálcio do osso e colocando no sangue. O que vai acontecer? Quando você quer controlar o osteoclasto, o que você tem que fazer? Você precisa que o osteoblasto ele produza uma molécula chamada de OPG, que é a osteoprotegerina, tá? Esse OPG ele inibe o osteoclasto. Então veja, o RANKL estimula, o OPG inibe. O estrógeno, que é o hormônio aqui em questão, ele tem, entre suas várias funções que a gente já viu, o estrógeno é um hormônio que estimula o osteoblasto a produzir OPG, osteoprotegerina. A osteoprotegerina, por sua vez, vai inibir o osteoclasto para evitar que ele tire muito cálcio do osso e bote no sangue. Mas a mulher que está em menopausa tem os seus níveis de estrógeno baixos. Consequentemente, não tem quem esteja estimulando o osteoblasto a produzir osteoprotegerina. Se não tem osteoprotegerina, adivinha, o colega osteoclasto vai ficar em alta e aí a mulher vai ter esse risco muito maior, né, de desenvolver casos, por exemplo, de osteoporose, tá? Casos de osteoporose, porque esse osteoclasto está elevado. É um dos principais eventos que se fala, né, quando você pensa ali em menopausa.
Claro que também a ação, por exemplo, da reposição hormonal, ela pode atuar nesse caso, beleza? O que é que vai acontecer, gente? Além disso, ó, na letra B, ele fala sobre perda de secreção vaginal, verdadeiro, que a gente falou, né? Ressecamento vaginal, e perda de massa mamária também pode acontecer devido à redução desses hormônios, beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, mandem aí, tá? Participe do nosso grupo, a gente tem aulas semanalmente, falem comigo no privado para saber como participar, como é o investimento, como é que funciona, beleza? E forte abraço aí. Tchau, tchau.